Então, vamos lá. Vamos começar hoje o tópico 20, que fala de legislação anticorrupção. É o tópico 20 de conhecimentos bancários do concurso do Banco do Brasil. Então, vamos entender o que é que fala a legislação anticorrupção para a gente. Primeiro, né, ela fala sobre trazer o que é que, quando existe uma lei que combate a corrupção, é uma lei anticorrupção, né? Claramente, claro, né? Esse termo quer dizer isso. E ela vai justamente, ela tem o objetivo de responsabilizar as pessoas físicas e jurídicas, né, que praticam esse tipo de crime, tá? Então, assim, no caso assim, da lei anticorrupção, ela é muito específica, né? Ela é muito ligada aos agentes públicos, né? Às pessoas que estão nas suas atividades, que podem causar danos à gestão pública, por exemplo, tá? Então, vamos entender aqui melhor como é que funciona a legislação anticorrupção. E aí, no caso, pessoal, aqui, qual é o conceito primeiro? A legislação ela toca principalmente na relação às pessoas jurídicas, né? Quando elas praticam atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, tá? Então, essa é a definição da lei anticorrupção. E quais são isso aí vem tudo, assim, vocês devem a gente está percebendo que no Brasil, principalmente aqui no Brasil, nós estamos vendo um movimento muito forte de combate à corrupção, que a corrupção ela é histórica, né? Algumas pessoas, alguns analistas falam que a corrupção é praticamente cultural no país, mas a lei existe para punir, né? Para evitar que aconteça isso, e cada vez mais a lupa é maior, né? Nós vimos várias operações que aconteceram nos últimos anos envolvendo grandes empresas, inclusive, que responderam, e até grandes executivos dessas empresas foram presos, né? Nós vimos recentemente em operações aí, enfim. E é importante que haja esse tipo de lei para que realmente o país possa combater a corrupção. Então, por isso que ela existe, por isso que ela é importante. E, enfim, entrando aqui no detalhe do que trata a legislação, ela fala dos atos lesivos, né? O que são atos lesivos? Os atos que causam, que são lesivos à administração pública, certo? Que aí, no caso, envolve a promessa, né, ou a oferta de vantagem devida a um agente público. No caso, oferecer um dinheiro para algum agente público para obter alguma vantagem, isso é corrupção, pessoal, certo? Isso é corrupção, tá? Então, essa é uma característica da lei, né? Então, existe o financiamento custeando ou patrocinando atos ilícitos. Então, assim, quem financia a prática de um ato ilícito, quem dá recurso para tal, eu não estou nem falando aqui do tópico anterior que nós vimos de lavagem de dinheiro. Qualquer que seja o ato ilícito, seja numa licitação, seja numa situação específica que envolva ganhar alguma vantagem, tirando os concorrentes da história, por exemplo, qualquer ato que seja ilícito, né, que não seja previsto, que não haja boa-fé, envolvendo os agentes públicos, está previsto, é um ato lesivo, né, e é um ato de corrupção. Então, e patrocínio para isso também. Quem está por trás, quem não necessariamente está tratando com agente público, mas está por trás financiando ou patrocinando isso, vai responder de acordo com a lei, tá? Então, a interposição de pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular, por exemplo. Eu estava falando um pouquinho agora. Vai alguém no lugar do corruptor e vai alguém representá-lo, vai alguém lá tentar fazer isso. Então, aquela pessoa que está representando, mesmo que de forma oculta, né, ela vai, só o fato de entender do ato em si, da pessoa estar representando alguém, tentando ocultar quem é a pessoa por trás, tudo. Então, essa pessoa que está por trás ali vai responder também, certo? Então, vai se buscar a identidade do beneficiário, né? E vai se buscar a punição dessas pessoas também que estão praticando esse tipo de crime, ok? Outro ato lesivo. Aí eu falei um pouquinho no tópico 2, mas assim, licitação e contratos, isso é muito grave, né? O processo de licitação, ele tem que ser um processo transparente, concorrência pública, então as pessoas têm que ter ali uma concorrência igual entre si, não importa se a empresa é maior ou menor, né? Então, o processo de licitação é um processo que preciso ter muito cuidado, porque já houve muita fraude em licitação. Então, um ato lesivo é a fraude, é a concorrência desleal, é tentar passar por cima de outras empresas, é tentar ter mais de uma empresa. Assim, o sócio, na verdade, ele tem 3 empresas, ele está ali de forma oculta, tentando participar com mais de uma empresa na licitação, só para poder fazer uma concorrência desleal para outros. Entendam?
É correto uma empresa, por exemplo, vai abrir uma licitação. Então, o mesmo grupo econômico tem 3, 4 empresas ali abertas para participar da licitação. E aí tem mais alguns outros, mas aí cada um agindo, os outros estão agindo de forma unitária, né, entrando sozinhos, assim, cada um com a sua empresa, e outro arruma um instrumento ilícito, né, que é uma forma de trazer outras empresas, mas que ele faz parte também do interesse, né, do grupo, de forma até oculta, às vezes, mas isso só para poder diminuir a concorrência, uma concorrência desleal. Então, isso também é um ato de corrupção em licitação e contratos, né, para obter vantagem econômica de forma desleal, de forma ilícita, em corrupção, no caso, né, isso é uma corrupção, tá? Então, e aí fala sobre manipulação também de equilíbrio financeiro dos contratos, né, se existe alguma situação em que se procura manipular, o que seria manipular o equilíbrio financeiro? É tentar fazer de uma forma que se use para ganhar a licitação, né? E no contrato, inclusive, se houver alguma situação de majorar o valor do contrato para até financiar essa corrupção, né? Ou minorar e depois tentar ajustar esse contrato, enfim, fazer artifícios que façam manobras do equilíbrio financeiro do contrato, porque a licitação, nós sabemos o quê, pessoal? Quem é que ganha a licitação? Não para um agente público. É quem oferece o menor preço, né? Licitação, menor preço com exigência de qualidade. Então, quem oferece a melhor condição para o agente público, quem vai oferecer um serviço ao agente público, aquele que existe uma cotação, né, uma licitação, aquele que ofereceu o serviço de qualidade com o menor preço, ele tende a ganhar o processo, né, salvo algumas restrições, salvo algumas situações específicas. Então, qualquer manobra do equilíbrio financeiro de um contrato, tentar burlar o que é de boa fé no processo de licitação, e isso vai ser um ato lesivo, e quem participou disso vai responder, né, pelo ato lesivo em relação à lei anticorrupção, tá? Beleza? Avançando aqui. Quais são as penalidades, né? Quais são as penalidades que envolvem aqui a lei anticorrupção? A competência, a quem compete a lei anticorrupção, pessoal? Ao CGU. Quem controla isso, como se estamos falando aqui de órgão público de corrupção, a competência é da CGU, certo? Controladoria Geral da União, joia? E aí já fala aqui sobre responsabilidade administrativa. Quais são as penalidades para quem infringe a lei? Quem infringe, quem pratica aqueles atos que nós acabamos de ver no slide anterior? Quais são as penalidades? Multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício. Então, veja, a multa pode chegar até 20% do faturamento bruto do exercício anterior da empresa. Então, por exemplo, a empresa, no exercício anterior de 20% do faturamento é algo muito expressivo, né, pessoal? É algo alto. Então, até 20%, dependendo do grau, do nível da gravidade do ato, pode-se ter uma pena bem elevada de 20% do faturamento da empresa, tá? É o que a empresa faturou, o que a empresa tem de receita em determinado período. E aí, no caso, existe também uma instauração de processo administrativo, né? Então, ele nunca vai ser, essa punição, essa multa nunca vai ser inferior à vantagem oferida. Então, no caso, se a empresa cometeu um ato de corrupção e ganhou, e se tem o valor que ela ganhou nesse ato, quanto ela recebeu pelo ato de corrupção, a empresa, essa multa não vai ser inferior. Ela não pode ser inferior à vantagem oferida. Ok? Tranquilo? E aí, caso não seja possível utilizar o critério do faturamento bruto, caso não se tenha o faturamento bruto da empresa ou ela não forneça, enfim, não se tenha clareza sobre isso, a multa será de 6 mil a 60 milhões de reais. Vejam como é abrangente, de 6 mil a 60 milhões de reais. A variação é muito grande. 6 a 60 milhões, então depende do quê? Do valor da importância envolvida no contrato. Eu falei aqui de licitação, por exemplo, né, que é um dos casos. Numa licitação pode-se ter contratos milionários, multimilionários, né, envolvidos ali. Ou pode ser alguma coisa menor, mas que também está sujeita à legislação, tá? Por isso que existe uma disparidade tão grande do valor mínimo para o máximo. Isso tem a ver com os volumes logicamente, quem vai julgar, no caso, é a autoridade competente é a CGU, mas, assim, quando for aplicada a penalidade administrativa, na implantação, ou melhor, na aplicação da penalidade, a empresa vai precisar ver justamente qual o porte da empresa, qual o tipo do ilícito, qual o volume do ilícito, né? Para, assim, aplicar a multa de uma forma que seja compatível com
com o grau e o volume do ato ilícito, tá? Beleza? E aí vamos para a terceira opção, diz publicação extraordinária da decisão condenatória em meios de comunicação de grande circulação, né? Então, isso também é previsto, tá? A publicar que houve aquela situação. Essa publicação pode ser até, quando é pública, se usa muito diário oficial, né? Diário Oficial da União, muitas vezes cita esses atos ilícitos, cita que a empresa tal está impedida, a empresa tal faz... Isso é previsto, que haja uma publicação condenatória, e isso aí, para a empresa, logicamente, é risco de imagem, é prejuízo institucional, mas é preciso fazer isso para quê? Para que haja punição severa em relação à corrupção, né? Então, o prazo de fixação no edital, prazo mínimo de 30 dias, né? E aí, no caso, assim, quando se fala isso também em relação no local da atividade também, né, você estabelece que seja publicado isso, que a empresa fique com essa notificação lá, né, para que não possa operar por um período, ou melhor, para que ela fique notificada em relação ao ato de corrupção, beleza? Tranquilo? Também pode ser utilizado também até a internet, tá, pessoal? No sítio, existe no Rede Mundial de Computadores, que fala aqui, é a internet, tá? Para vocês entenderem aqui, no sítio eletrônico da Rede Mundial de Computadores, quer dizer que é uma publicação na internet, nos canais, de modo que o público saiba que a empresa ficou envolvida nesse processo de corrupção, ok? Isso faz parte da responsabilidade administrativa. E aí, avançando aqui, a lei anticorrupção, ela prevê o acordo de leniência, tá? Como é que funciona essa questão do acordo de leniência num processo administrativo, né? Como é que isso envolve colaboração? Leniência, acordo de leniência envolve uma colaboração de quem participou da atividade ilícita, do ato de corrupção, né? Então, a pessoa jurídica, em que situação, né? Como é que a colaboração, ela precisa resultar em quê? Ela precisa resultar em quê essa colaboração da empresa? A pessoa jurídica precisa admitir sua participação no ilícito, né? E cooperar plena e permanentemente com as investigações e o processo. Quer dizer, ela precisa, se houver uma situação em que ela fica querendo omitir informação para não agravar o caso para ela, para o ato em si, ou se ela quiser omitir para não trazer outras pessoas que participaram, outras empresas, abrir, inclusive, os agentes públicos que estão envolvidos também na corrupção. Então, se a pessoa que está respondendo pela empresa por esse ato, se ela não colaborar plenamente, ela não pode assinar um acordo de leniência. Então, tem que colaborar plenamente com as investigações, auxiliar nas investigações, comparecendo, né? Sempre que for solicitada, né? Então, em relação ao processo, quando a pessoa é solicitada para comparecer, ela tem que ir e cumprir todas as etapas até o encerramento do processo, envolvendo o processo administrativo, né? Envolvido aqui pelo ato de corrupção. Isso é um acordo de leniência. Então, assim, são as exigências para que se faça um acordo de leniência, tá, pessoal? Só para vocês se situarem aqui. Danilo está falando de quê? Exigências para que se faça um acordo de leniência. Possa contribuir com provas inéditas. Então, assim, acordo de leniência prevê, olha, o que é que tem? Você precisa trazer coisas que não estão aqui na nossa investigação. Então, vamos fazer esse acordo de leniência para que você traga coisas novas. Tem informação nova? Tenho. Prova inédita. Pode provar? Posso. Então, se a empresa pode provar, ela pode assinar um acordo de leniência para poder minorar essa pena para ela, tá? Ter um atenuante da pena. Identificação dos demais envolvidos, eu falei um pouco disso, né? Ela poder identificar, trazer informação para identificar quem está envolvido, e obtenção célere de informações e documentos que auxiliem na apuração, quer dizer, até onde estão os documentos, se quem está assinando um acordo de leniência puder dizer assim, olha, eu sei que esse documento pode estar na empresa tal, pode estar em tal lugar, ou eu tenho esse documento, vou lhe passar. Então, isso tudo, eu tenho esse documento que está guardado, que você não tem acesso, nem sabe onde está, mas eu vou passar. Então, é uma colaboração para que haja todo fechamento, todo encerramento do crime, né, do processo administrativo, para auxiliar no fechamento do processo. Tá? E aí, no caso, aí, nessas condições, com essas exigências, pode-se assinar o acordo de leniência, que vai trazer um atenuante de pena para a empresa acusada de corrupção. Tá? E aí, observação número 1, esse acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Não quer dizer que é porque assinou um acordo de leniência por ter ganho de recursos por corrupção, não vai ter que devolver ou pagar ou arcar com isso, né?
Então, em caso se houver descumprimento do acordo, pessoal, a pessoa jurídica não poderá vai ficar impedida de celebrar novo acordo por até 3 anos. Porque, assim, se alguém assina um acordo, depois diz, não, isso aqui não vou fazer mais não, ou aquilo que eu disse que ia fazer, ou ajudar, não ajudou, pode ser quebrado esse acordo, né? Ela rompeu o acordo e fica 3 anos sem poder assinar novo acordo. Prejuízo para ela também, porque vai responder e vai ficar sem poder fazer isso depois, né? Promoverá o abrandamento das sanções administrativas e judiciais. E essa observação número 2, quer dizer o seguinte: logicamente, quem assina um acordo de leniência vai abrandar as sanções administrativas, né? Então, por exemplo, a redução de 2/3 da multa, até 2/3 da multa, né? Então, isso é uma redução significativa, desde que ela repare os danos causados, tá? Lembre-se da observação número 1. A isenção das proibições de receber incentivos de entes públicos do prazo de 1 a 5 anos. Quer dizer, nessas situações de colaboração, a empresa, se ela voltando a operar, ela pode voltar a trabalhar com empresas públicas, porque uma punição na lei anticorrupção é a empresa ficar impedida de operar, né? A empresa não poderia mais operar com agente público, com instituições públicas. Ficaria lá marcado para não operar, essa empresa estaria impedida porque já praticou corrupção com agentes públicos. Mas quem assina o acordo de leniência uma empresa pode voltar a operar desde que ela cumpra com tudo que é necessário, né? Então, e a isenção da publicação extraordinária de decisão condenatória, quer dizer, a publicação extraordinária, aquelas publicações que ficam lá pelo prazo de no mínimo 30 dias, né, em relação ao diário oficial, e algumas situações pode haver isenção da publicação extraordinária. Então, essa é uma forma de abrandar a pena para a empresa que está assinando o acordo de leniência, ok? E aí existe o decreto, está lá entre os tópicos o decreto 8420, né, que aí ele fala sobre a responsabilização, ele regulamenta a responsabilização administrativa da lei anticorrupção, certo, pessoal? Então, é feita, né, através do processo administrativo de responsabilização. Então, isso aí está falando, esse decreto ele fala sobre o processo administrativo, tá? Então, esse decreto fala sobre isso. Danilo, mas assim, será que vai cair uma questão sobre decreto? Veja, talvez não caia algo tão específico em relação ao decreto na prova, mas está no conteúdo, a gente precisa passar, e vocês vão perceber que isso vocês estão entendendo, estão conhecendo mais da legislação anticorrupção, né? Isso é importante também, até para a cidadania, para você perceber como é que as coisas funcionam, como é que a lei é aplicada no Brasil. E está entre os tópicos, os subtópicos do concurso, tá? É importante conhecer, saber como funciona, né? Ter essas informações. Então, quais são as etapas do processo administrativo para responsabilizar aquele agente aquela pessoa jurídica, que a lei anticorrupção, como eu falei, envolve uma responsabilização das pessoas jurídicas que estão um processo, estão atuando com agentes públicos, né, com instituições públicas e agentes públicos. E aí, quais são as etapas? A investigação sigilosa é conduzida por uma comissão, né, por 2 ou mais servidores para apurar indícios. Quer dizer, é feito um comitê, como se fosse um comitê de apuração de responsabilidade, tá? Então, esse comitê vai apurar o ato lesivo da administração pública. O prazo desse comitê que é formado, essa comissão que é formada, não excederá 60 dias, tem que ter 60 dias de prazo para poder fazer essas diligências e terem as informações sobre aquela prática, aquele ato danoso, lesivo à administração pública, tá? E aí existe a intimação, a seguida vem a intimação por meio eletrônico, via postal, pode ser meio eletrônico, via postal, ou qualquer outro meio que assegure que a pessoa jurídica acusada teve ciência. Então, é preciso a segunda etapa aqui do PAR, né, processo administrativo de responsabilização, é dar ciência para o acusado, para a empresa que praticou o crime de corrupção. Se a intimação não tiver êxito, nova intimação será realizada por meio de edital. Então, assim, uma forma de fazer também a comunicação pessoal é através do diário oficial. Publicou, não conseguiu achar o endereço da empresa, isso já é uma coisa grave, né? Assim, houve um ato de corrupção, a empresa desapareceu, não se consegue comunicar, nem deixar fazer com que nenhum responsável receba, uma pessoa física que representa a empresa receba, algum representante, enfim. Se não consegue garantir que a empresa teve ciência do processo, então uma publicação no Diário Oficial resolve, tá? A publicação já é uma ciência pública e a empresa tem que ter ciência, já tem que estar, já consta como notificada através do Diário Oficial da União. Tranquilo?
E aí existe, com a preocupação na lei anticorrupção, existe o que se chama de programa de integridade, né, pessoal? Então, é um conjunto de mecanismos internos de integridade, né, uma auditoria constante, incentivo à denúncia de irregularidades, quer dizer, é um programa de integridade busca evitar o quê? Que ocorra a prática de corrupção com agentes públicos. Então, as empresas públicas, elas precisam adotar esse programa, tá, de integridade. Então, em relação à aplicação de códigos de ética, então as empresas, se vocês perceberem, o próprio Banco do Brasil, não só o Banco do Brasil, Caixa Econômica, as empresas de forma geral, principalmente os órgãos públicos, eles têm um código de ética para ser assinado pelos empregados, né? Código de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, né? Quer dizer, tem que ter política para poder verificar situações que podem representar um ato de corrupção ali na empresa, tá? E ainda mais a gente sabe que quando envolve onde houver uma circulação grande de dinheiro e de interesse com pessoas jurídicas, né? Para uma licitação, por exemplo, como eu falei aqui, envolve muito dinheiro muitas vezes, então ali é preciso ter política e diretriz para sanar esses desvios, essa tentativa de fraude, tá? E, enfim, então todo e quaisquer atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Então é preciso que haja um código, sim, de conduta, de ética, que faz parte do programa de integridade, tá? Esse programa deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica. Então, vamos lá. Dentro da própria empresa, é preciso aplicar um programa de integridade, tá? Então, a empresa ela precisa ter um programa de integridade até para alguns dos seus gerentes não comprometer a própria empresa, né? Imagine uma empresa grande que um dos gerentes, para poder crescer, atingir o resultado, ele faz alguma coisa que não necessariamente seja compartilhado com toda... dificilmente aconteceria, mas assim, se houver uma situação específica de um ato para facilitar uma vantagem para a empresa, para ganho financeiro, com prática de corrupção, a empresa vai mostrar pelo menos assim, olha, houve uma situação específica do setor tal de expansão, que houve uma falha, mas nós tínhamos um programa de integridade. Então, isso é para defender a própria empresa que não quer participar que não quer dar margem para que haja atos de corrupção dentro dela, né? Ainda mais empresas maiores, porque o ato de corrupção pode ser tanto dos altos executivos, dos sócios da empresa em relação ao agente público, como pode, às vezes, estar ali num pedaço da empresa em que precisa atingir certo objetivo e, de repente, a empresa acaba se envolvendo, tendo um risco ampliado. Alguém está falando? Não. Bom, a empresa pode ter algum risco ampliado porque alguém praticou esse ato. E aí vai se responsabilizar quem? A empresa, tá? E a pessoa também pode ser responsabilizada pessoalmente por atos nesse sentido também, né, de corrupção. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, as empresas precisam adotar esse programa de integridade, certo? Inclusive, tanto as empresas públicas como as empresas privadas. Ok? E aí, pessoal, o que é que nós vamos ver aqui? Em relação ao programa de integridade ainda, tá? Com seus critérios. Comprometimento da autodireção das pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas têm que ter a autodireção delas, os diretores, sócios, precisam estar comprometidos com o programa de integridade. Né? Os padrões de conduta, código de ética, né? Política e procedimento aplicado a todos os empregados. Quer dizer, é o que eu estava falando um pouquinho agora. Não adianta o diretor da empresa, né, o sócio da empresa, praticar a ética, ser ético, se os empregados, os fornecedores e parceiros não são. Ele vai estar correndo esse risco de ser responsabilizado por um ato por conta ou do empregado ou do fornecedor do parceiro. Então, é preciso ter padrões, é preciso fazer com que os empregados assinem código de ética, código de conduta, como eu falei há pouco, tá? Análise para readaptação e treinamentos periódicos. Então, logicamente, todo o programa de integridade, como ele é um programa, ele precisa ser atualizado, tem que ser analisado para uma readaptação se houver alguns indícios de fraude diferentes que foram identificados. Já precisa readaptar o código, né, o padrão, o programa, para que haja previsão para esse ilícito, né? Enfim, é a questão de melhoria contínua, de programa de integridade, de diligência ao programa de integridade e atualização dele sempre, né? Então, treinamentos periódicos, tá? Para as equipes. É preciso sempre revisitar esses temas, porque a equipe está ali focada, às vezes, no comercial e não sabe a gravidade do que é se envolver num ato de corrupção com agente público
E então, assim, o treinamento é fundamental, pessoal, para que a empresa não incorra nesse risco. Registros contábeis e relatórios confiáveis, sim, né? É preciso ter isso para poder estar dentro do programa de integridade. As empresas elas têm que elas que aderem ao programa de integridade, elas garantem esses critérios, tá, pessoal? E ela vai ter registro contábil dela, relatório confiável, informações que tenham interrogação no relatório, no contábil, pode indicar que algo ali que está oculto, né? Pode ser algo que não seja lícito, né? Enfim, então, para o programa de integridade tem que haver transparência nos números da empresa também. Procedimentos específicos para prevenir fraudes em processos licitatórios, quer dizer, esse procedimento específico, né, é um passo a passo para a empresa mostrar que ela não vai adotar nenhuma medida errada. Ela tem um passo a passo ali, tem um procedimento padrão para que não haja fraude nesse processo, tá? Isso aí vai desde a empresa pública até a pessoa. A própria empresa pública, ela vai adotar procedimento específico também em relação ao programa de integridade para não ser vítima de fraude em processo licitatório, ok? Independência da autoridade interna para aplicação do programa de integridade. Então, assim, isso quer dizer o seguinte, na verdade, assim, a independência da autoridade interna quer dizer o seguinte, existe uma autoridade independente que não vai estar recebendo ordem, né, de alguém de outro setor da empresa, que pode ter algum conflito de interesse, né, até para poder praticar mesmo o ato, querer praticar o ato. Então, a empresa precisa ter uma autoridade que cuide disso, que essa autoridade seja independente, possa tenha um nível de autoridade de dizer assim, isso aqui não pode ser feito e assim, implementar isso na empresa rigorosamente, tá? Fazer cumprir, ok? Canais de denúncia abertos e amplamente divulgados, então é muito comum. As empresas, né, as empresas públicas, as PJs públicas, principalmente, elas precisam ter esses canais de denúncia. Então, houve um ato irregular, assim, é muito comum, assim, bancos públicos, por exemplo, Caixa Econômica do Banco do Brasil, canais de denúncia, alguma situação de corrupção, não só banco público, né, os bancos privados também têm, né? Então, mas assim, aqui no sentido mais da linha da administração pública, lei anticorrupção com viés da administração pública. Então, canais abertos para poder divulgar, para poder chegar a informação para a autoridade competente, a autoridade interna, né, e os dirigentes, para que eles possam atuar para minimizar esse risco. Medidas disciplinares em caso de violação do programa, quer dizer, se alguém violar o programa, tem que ser punido, perde o cargo, demissão, enfim, ter uma forma de apurar e penalizar, através de um processo administrativo, a pessoa que infringiu. Aí eu estou falando pessoa, pode ser alguém da própria empresa mesmo, um funcionário da empresa, um gerente da empresa. Ele tem que ter programas para poder punir quem infringe esse programa de integridade, pessoal, tá? Monitoramento contínuo e aperfeiçoamento do programa, isso aí já falamos um pouco, é preciso sempre aperfeiçoar o programa. Transparência da PJ, quanto às doações para candidatos políticos. Olha aí, outra situação bem importante, né? É preciso que haja transparência para a questão em relação a vantagens para pessoas jurídicas em relação a pessoas politicamente expostas, a candidatos políticos, né? Isso aí é muito sério por conta para não haver uma situação de favorecimento para dessa empresa por esse político eleito em relação a outros processos mais na frente licitatórios, porque assim, a empresa que faz doação para candidatos políticos, existe muitas vezes uma intenção por trás, claro, né? Uma intenção por trás de quê? Né? Qual a intenção? E aí, se a intenção é legítima, ou há uma tendência também que a intenção seja para ter vantagem em relação aos outros, porque está aliado com alguém que tem poder político quando essa pessoa é eleita, quando esse candidato é eleito. E aí, quando o candidato é eleito, se não houver essa transparência da PJ doando, porque aí, quando existe transparência, está explícito, então, assim, vai haver uma lupa, um olhar de todo o público em relação a isso. Mas quando não há transparência, e aquele candidato recebe uma doação, quando ele é eleito, ele pode, já que ninguém sabe que aquela empresa ajudou, ele pode querer beneficiar a empresa com poder público, né, dentro de uma instituição pública. E aí, se isso acontecer, isso aí é corrupção severa também, com corrupção grande, isso aí significa um ato lesivo
à administração pública, por tudo aquilo que a gente já viu aqui, né? Concorrência desleal, recebimento de dinheiro para tanto, né? Então, enfim, isso também é por isso que é necessária a transparência da PJ quanto a doações, tá? Para candidatos políticos. Avançando aqui, pessoal. Então, aqui nós temos aqui o cadastro, existe o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Isso é uma forma também de punir as empresas, de pedir que essas empresas possam continuar praticando o ilícito, tá? Então, é chamado CNEP, que é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Então ou chamado também de SEIS, né? SEIS, que é Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. Ele vai conter informações em relação a sanções impostas às pessoas físicas ou jurídicas, né? Que impliquem restrição do direito de participar de licitações. Aqui vai muito na linha de licitação, tá, pessoal? Porque licitação, a gente sabe que envolve contratos, como eu falei, em algumas situações multimilionárias, contratos gigantes aí, multimilionários aí, né? Enfim. E aí, essas empresas que foram punidas, elas ficam impedidas de operar, de participar de licitações e celebrar contratos com a administração pública. Então, assim, para que serve o CNEP? Ele inclui lá nele as pessoas físicas e jurídicas que estão impedidas de operar com agente público, com a administração pública. Estão proibidos, certo? E aí vem a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública. Não pode contratar nada com órgão público. Nada, essa pessoa jurídica, tá? Declaração de inidoneidade. Olha aí só. Declaração de inidoneidade quer dizer, a empresa não é idônea, não é séria, a empresa é corrupta, né? Isso é uma situação que a empresa fica exposta em caso, isso é para punir mesmo a empresa que praticou o ato de corrupção. Assim, ela não é idônea para licitar ou contratar com a administração pública, né? Impedimento de licitar e contratar com a União, estados, Distrito Federal, municípios, qualquer órgão público, tá? Prefeituras, enfim, prefeituras, estado, governo do estado, ela fica impedida de trabalhar, de prestar serviços para esses, caso a empresa, no caso, quando pratica esse tipo de corrupção, ela incluída no CNEP, ou no SEIS, né? Pode ser CNEP ou SEIS, ela fica impedida de operar com a administração pública. Simples assim, tá? A suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar. Isso é repetido, está repetitivo até, né? Mesma coisa. Eu acho até que foi repetido aqui sem querer. O primeiro é igual ao último, tá? Beleza? Então, vamos lá.